bem-vindos de volta a esse canal que fala sobre museus, história, o século XIX e outras cocitas más. E hoje é o dia da cocita más que eu tinha prometido no vídeo anterior. Vamos falar sobre Ayrton Senna, já que a Netflix vai fazer finalmente, salve salve aleluia, uma minissérie de 6 capítulos sobre a vida dele. Antes de tudo, gente, eu queria começar com o seguinte comentário. Eu li aqui, tá, na Wikipédia sobre a minissérie. Ela não ia sair em 2024, ela estava programada para antes, só que a pandemia, né, do coronavírus deu uma atrapalhada geral em quase tudo. Então a Netflix resolveu lançar agora em 2024, porque tá fazendo, né, redondo 30 anos da morte dele. Só que eu queria dizer para vocês o seguinte, não fiquem assim, muito esperançosos de que vai ser uma coisa muito legal, porque tá escrito aqui que ela é um drama biográfico, ok, beleza, curti, gostei. Produzido pela Netflix, ok, gostei. Em parceria com a Senna Brands. O que é Senna Brands? É a empresa, né, que a família leva com o nome dele e tem esse ramo que cuida da imagem dele, de tudo que é ligado com a imagem dele. E é a Senna Brands que controla tudo isso. E eles controlam de uma forma, pessoal, como é que eu posso descrever? Eles controlam de uma forma, eu até entendo, são duas as razões, eu entendo. Uma das razões é uma lenda, é uma pessoa que impactou demais a vida de diversas pessoas no mundo todo e até hoje impacta. Eu poderia dizer para vocês que o Ayrton Senna é praticamente o muso da autoajuda. Tô falando sério, ele é assim, o deus da autoajuda. E digo isso porque ele conquistou coisas, ele conseguiu coisas, obviamente com a força do pensamento dele, ou seja, com determinação e consistência naquilo que faz, e muita dedicação, e às vezes a cabeça normal da população normal, sobretudo a minha, divaga muito, né? É difícil uma consistência assim pesada em alguma coisa. Eu não sei como é que anda isso para gerações atuais, mas assim, eu que nasci na década de 80, né? Passei grande parte, assim, da década de 90, sobretudo após a morte dele, e os primeiros 10 anos, né, dos anos 2000, vendo frases do Senna em cursinhos de pré-vestibular, tá? Gravadas na parede, pessoas que tinham quadros, pessoas que tinham frases, várias, porque ele tem várias frases, assim, motivacionais, que descrevem um pouco do que foi a vida dele. E, assim, ele não deixa de ter razão, ou melhor, ele tem toda a razão. Certas coisas só se atingem com muita dedicação, muito hiperfoco, que também é uma palavra muito atual, porque o mundo de hoje fala muito sobre neurodivergência. Ninguém nunca falou sobre isso em relação a Ayrton Senna, mas, inclusive eu não vou dar aqui diagnóstico para ninguém, não vou dar CID para ninguém aqui, tá? Pelo amor de Deus, até porque calada me deito, sem processo me levanto. Mas eu só queria mostrar o óbvio, uma coisinha óbviazinha, que é o hiperfoco. Essa pessoa tinha hiperfoco, tá? E eu não estou aconselhando que vocês tenham hiperfoco em nada, a não ser naquilo que em um determinado momento da sua vida, pode ser 1 ano, 2 anos, 3 anos, podem ser 10 anos, digamos, mas eu preciso disso, eu preciso abrir esse negócio, eu preciso passar nesse concurso, eu preciso passar nesse vestibular. Então aí talvez eu recomende a você um hiperfoco. Acontece que o hiperfoco dele era uma coisa que dominava a vida dele desde criança, e se duvidar, ele morreu com esse hiperfoco e talvez fosse durar a vida toda. Então, às vezes quando você tem um hiperfoco e se dedica muito a ele, muito provavelmente você vai ter sucesso naquilo que você está se dedicando, nessa questão do hiperfoco. Mas isso pode ser que prejudique outras áreas da sua vida. É por isso que eu também gosto de frisar o óbvio aqui. O bom, minha gente, o bom é o equilíbrio das coisas. Nem 8, nem 80. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Mas ali, obviamente, não havia equilíbrio, tá? Ali havia uma dedicação muito grande ao hiperfoco dele. E isso atrapalhou, sobretudo, os relacionamentos amorosos que ele teve ao longo da vida dele. E é engraçado, né? Ou melhor, é triste que justamente no último ano da vida dele é quando ele estava assim conseguindo se libertar um pouco
de certos padrões de comportamento, ficando mais leve, porque Ayrton Senna não era leve. Ele só ficava leve quando ele estava nas férias dele. Mas assim, difícil viver assim, difícil viver ao lado de uma pessoa assim, convenhamos, né? Então, minha gente, quando ele estava chegando finalmente na maturidade, aos 34 anos de vida, muito novo, gente. Muito mais novo do que eu, por exemplo. Muito novo. Mas quando ele estava chegando assim na maturidade, sabe? Quando ele estava de fato se transformando assim num homem, tendo consciência da vida, também já tendo... graças ao hiperfoco dele, a determinação dele, a dedicação dele, já conquistado muita coisa também. Ele estava finalmente se libertando, se permitindo viver um pouco mais outras coisas da vida e de uma outra forma mais leve. E aí justamente ele morre. Então, gente, eu divaguei bastante, mas vamos voltar aqui, que eu não tô querendo ficar muito TDAH, abrindo gaveta sem fechar a gaveta. Mas só para voltar aqui, por que essa cena Brands cuida tão bem assim dessa imagem dele? Então, justamente porque ele é esse divo, né, da autoajuda, da determinação, do foco, do você consegue. E ele, de fato, se você parar pra pensar, você pode perguntar para algumas pessoas vão te falar. Ayrton Senna me ajudou. Pessoas que nunca conheceram ele, que nunca encontraram ele, pessoas até que nasceram depois da morte dele, vão dizer, Ayrton Senna me ajudou, né, a conquistar tal coisa na minha vida. Então, assim, a figura dele importa até hoje. Então a família é muito ciosa de que essa lenda não seja difamada. É o aspecto que eles querem cultivar e de que, além disso, ele era um filantropo, porque ele doou bastante dinheiro para algumas causas sociais. Então, assim, a família foca nisso. Ela não gosta dos acessórios. Que acessórios? Acessórios que fazem parte da vida de qualquer ser humano, né? As pessoas erram. Ninguém aqui é mito, tá? Lembra que, gente, mito não existe, tá? Só existem seres humanos. E os seres humanos são falhos. Então, assim, ele errou muitas vezes na vida dele, fez muita besteira. Falei pra vocês aqui, vou entrar em detalhes ao longo desses vídeos, de que ele era uma pessoa de difícil convivência. Muito difícil convivência. Teve muito bafafá e muita fofoca. Coisas pesadas, tá, gente? Pesadas até hoje em dia. Que são relacionadas à sexualidade dele. Que implicam na gente mostrar num país extremamente preconceituoso, tá? Com a homossexualidade. Coisa que ele não era. Mas, assim, tudo que se criou em volta e a reação dele, a reação da família... é um sinal do Brasil que era naquela época e do Brasil que é até hoje, né? É um sinal também de uma época em que o HIV estava aí, né? A AIDS estava aí matando as pessoas sem remédio que as salvasse, como hoje em dia, né? Prolonga a vida dessas pessoas até indeterminadamente, igual a nossa. Então, assim, a gente vivia um momento em que se falava de a peste gay, né? Em que se falava de que Deus criou essa doença para castigar os homossexuais. Então a gente pode imaginar que um cara que nasceu em 1960, porque ele nasceu em 1960, e o pai e a mãe dele, que devem ter nascido na década de 30, né? Se duvidar, na década de 20, vocês podem imaginar como é que eles lidavam com esse tipo de boato. Além disso, uma outra coisa, então assim, a família não foca nisso, não gosta de focar nisso. Para eles, isso é uma coisa assim, tipo, foi um boato, uma coisa ruim que prejudicou a vida dele, né, que prejudicou a vida da família, inclusive, que prejudicou os relacionamentos que ele teve, inclusive, porque ele tinha uma namorada durante esse processo, e a gente vai ver tudo isso. Outra coisa também, uma de suas namoradas disse que foi mãe de uma filha dele. O que eu posso falar sobre isso? Posso dizer para vocês que já foram feitos 3 testes de paternidade, tá? Em laboratórios diferentes e todos deram negativo. Mas uma de suas namoradas, a última, Adriane Galisteu, já citou mais de uma vez de que a menina é filha dele, sim. Embora ela mesma tenha citado no livro dela, porque ela escreveu uma biografia, né, dos dois juntos, desse romance, de que ele tinha textualmente dito para ela, Adriane, a filha não é minha. Mas ela mesma, ao que parece, acredita que ele estivesse mentindo para ela. Porque assim, vamos explicar um negócio desse. Mas como eu já falei pra vocês, né, gente, gosto de repetir, calada me deito, sem processo me levanto. Eu estou dizendo pra vocês o oficial, e o oficial é
foram feitos 3 testes de paternidade e os 3 deram negativo. Isso é o fato, né? Essa é a realidade, tá? Todo o resto sou eu tentando entender, oh meu Deus, mas por que a Adriane falou isso? Sabe? Por que ela continua falando? É picuinha com a família? Porque ela quer brigar com a família dele? É isso? O que tá acontecendo? Né? Bom, então assim, são coisas que a família não gosta de ficar citando porque a família gosta de fazer um recorte. O recorte da família é uma pessoa que ajudava, que fazia filantropia, era um menino bom, né? A gente chama de um garoto de ouro, um menino que honra o nome de pai e de mãe, tá certo? Além disso, ela lucra, a gente não pode, né? Ela lucra com essa empresa. Então é bom que a figura dele fique realmente imaculada. Então assim, vocês acham que essa questão da filha, que teve até disputa judicial para poder ver a questão do DNA, para ver a paternidade dele, se era filha dele, se não era, dessa ex-namorada que acha que é e os outros acham que não é, vocês acham que isso vai entrar na minissérie? Que é comandada pela Sienna Brands? Olha, eu posso até ser surpreendida e morder aqui a minha língua, tá bom? Quando chegar a minissérie, a gente vai voltar aqui e vai comentar. Ai, gente, acabou que eu falei que não ia entrar e entrou, olha que bom. E essa história chatíssima de que foi o Nelson Piquet, ó, para quem é novinho, tá? Para quem nasceu depois de 1990, minha gente, Nelson Piquet também era um corredor brasileiro, tá? Um piloto de Fórmula 1 muito famoso, também foi campeão várias vezes de Fórmula 1. É uma pessoa assim, não vou tecer comentários também, mas foi ele que lançou, né, o boato de que o Ayrton Senna seria gay, de que seria homossexual. E assim, sinceramente, gente, e se fosse, qual o problema? Nenhum. Mas naquela época era um problema. E para a família do Ayrton Senna, que era mega conservadora, e para ele próprio, que era mega conservador, aquilo foi um problema muito grande. E isso revela o país que a gente mora, que a gente morou e que a gente mora até hoje. Vocês acham que esse babado do Nelson Piquet com a Ayrton Senna e a questão gay vai estar nessa minissérie da Netflix? Olha, porque se não tiver, é assim, é um furo, é água com açúcar. É realmente água com açúcar. É só, ai, olha, ele ganhou as corridas, ele era incrível, namorou a Xuxa. Gente, então assim, eu acho que são 3 pontos. Se não tiver DNA da suposta filha, se não tiver Nelson Piquet e a questão da homossexualidade, e agora babado fortíssimo, isso é o nó da questão. Isso é um poço profundo, o que eu vou falar agora. Os grampos no telefone da casa do Ayrton Senna, do apartamento em São Paulo e da casa no Algarve, aqui no sul de Portugal. Eles grampearam, né? Uma pessoa específica grampeou os telefones da casa do Ayrton Senna para poder tentar pegar a Adriane Galisteu falando alguma coisa. Falando que coisa? Falando alguma coisa como se, né? Como se ela não gostasse dele, como se ela tivesse amantes, como se ela fosse uma interesseira, como se só quisesse dinheiro. Supostamente era isso. Porque, né? Por que gravariam? Por que fariam um grampo? Por quê? Por que se não fosse isso? E isso, sinceramente, para mim, assim, eu tô dizendo para vocês, eu não estou inventando nada. Peguem o livro do Ernesto Rodrigues, foi a primeira pessoa que eu vi trazendo esse assunto. E isso é um assunto que o próprio Ernesto fala em todas as entrevistas que ele deu, de que a própria editora falou, eu só vou lançar esse livro com esse capítulo aí se você conseguir mais de uma fonte e se as fontes vierem falar, não em off, mas em on, que derem a cara, que derem o nome, derem a cara para dizer sim, essa história é verdade, isso aconteceu, tá? Então assim, isso aconteceu, porque as pessoas vieram falar e de fato aconteceu. E isso é gravíssimo, né? Isso é grampo de telefone. E foi na véspera da morte dele. Exatamente na véspera que ele ouviu gravações, tá? Que a família foi mostrar pra ele. Então, assim, já tinha muita coisa acontecendo naquele final de semana. E ainda teve isso. E ele morreu com isso. Ele morreu com isso. E quem mostrou a fita pra ele morreu com isso. Vocês entendem o que eu tô querendo dizer? Mas ele morreu, provavelmente, chateado com algumas pessoas da família. Mas é isso. Essas 3 coisas. Se não tiver na série do Netflix, e eu acho que não vai ter,
É só água com açúcar. Este vídeo daqui, eu não tô dando uma de doida, tá certo? Isso aqui vai ser um resumo do livro do Ernesto Rodrigues, tá? Ayrton, o Herói Revelado. Além disso, um resumo de outras, várias entrevistas que eu já vi, do próprio Ayrton Senna ou de outras pessoas que conviveram com ele. E vou trazer essas referências aqui para vocês, porque quem não é cracudo assim no Ayrton Senna, como eu sou muito cracuda, então eu já consumi muita coisa e posso trazer isso aqui para vocês. Mas uma coisa que eu achei legal, que eu fui lendo os comentários de vocês no vídeo passado, e eu achei que tem muita coisa aqui que merece ser até trazida aqui nesse vídeo inicial. Uma pessoa chamada Tralitas, adorei, Tralitas, disse o seguinte: quando ele morreu, eu era criança bem pequena, mas me lembro, porém nunca entendi a pira num cara que dirigia carros de corrida, que inclusive é um hobby de pessoas ricas. Herói de quê, né? Herói de quê que esse cara é? Então assim, com esses vídeos aqui eu quero trazer pra vocês que esse cara é um herói nacional e mundial. O mundial eu já expliquei para vocês, né? Ele é o exemplo do foco, da determinação e do sucesso. Ele é o deuso da autoajuda. Olha, Ayrton Senna hoje em dia seria um coach, cara. Quer dizer, ele sempre foi um coach. Ele sempre foi um coach, sem estar cobrando nada de ninguém. Ele sempre deu as dicas de coach aí, tá? Ele é o primeiro coach. E isso para as pessoas importa muito. Eu já falei para vocês. Vai ter gente aqui embaixo que vai escrever aqui embaixo: Ayrton Senna me ajudou em tal coisa. Então essa é a pira nesse cara. Aí você pode me dizer: ah, então não era porque era corrida de carro, podia ser qualquer... Sim, podia ser qualquer outra coisa, tá? No caso, ele era um esportista, o esporte que ele faz é corrida de carro. Aí você pode até me perguntar: puxa, mas isso é esporte? Você vai ver que mexe muito com o corpo também, né? Muito com o corpo e muito com cálculo mental. Mas sim, poderia ser qualquer outra coisa. Não é o fato de que ele corria carro de corrida, é o fato de como ele encarava a vida e o trabalho dele. É por isso que ele é esse herói. E as pessoas falam: se você pegar a filosofia de vida dele e transportar para alguma coisa da sua vida, isso pode te ajudar a ter sucesso. Por isso que ele é esse herói. Além disso, ele levava a bandeira do Brasil junto com ele. Foram diversos momentos, eu vou mostrar para vocês como é que isso começou e como é que ele continuou. E num momento, minha gente, a década de 80, tá? Que foi quando ele começou a fazer isso. A década de 80 foi um momento assim que o Brasil estava assim muito down, muito para baixo. E por quê? Porque a gente tinha finalmente saído da ditadura militar e a inflação brasileira galopava assim a trotes muito rápidos. Tem muita gente que fala: ah, na época da ditadura que era bom, a economia era ótima. Tem sempre um maluco desse. Não sabem que os militares entregaram um país quebrado, financeiramente quebrado, né? A inflação realmente afetava demais a vida da população brasileira, muita pobreza. Então, assim, num momento de moral baixa, de ânimo baixo, um cara que tá fazendo sucesso, que tá ganhando e que tá levantando a bandeira do Brasil sem vergonha nenhuma de ser brasileiro, muito pelo contrário, exaltando o Brasil, isso foi um negócio assim que as pessoas ficavam: caraca, adoro esse cara é muito legal. Então, assim, se você me perguntar por que essa pira, você que talvez tenha nascido depois que ele morreu, cara, eu não entendo por que essa pira nesse cara. É isso que eu tô te falando. Além de tudo isso, a gente não pode negar um negócio que poucas pessoas têm. E ele tinha: carisma. Será que eu tenho, gente? Eu não sei. Vocês podem escrever aqui embaixo se eu tenho carisma. Mas assim, ele tinha muito. E também é uma coisa comum que vocês vão ver nos comentários. Eu recebi esses comentários aqui também. Eu sentia que ele era alguém da minha família. E é uma coisa que o próprio Ernesto Rodrigues, nesse livro do Ayrton Herói Revelado, fala, que é o seguinte: é uma figura muito complexa. E o que eu quero dizer com complexa? Eu quero dizer que ele não é plano. Por quê? É quase uma esfinge. Decifra-me ou devoro-te. Porque assim, como pode combinar aspectos tão díspares? Como é que pode ser tão autocentrado, determinado, com foco, ou seja, tão cerebral, tão matemático e cerebral, e ao mesmo tempo tão emotivo? Porque era muito emotivo. Aí você pode me dizer: como assim emotivo? Não era cerebral, frio, calculista? Era cerebral, frio, calculista, da mesma forma que era uma explosão de sentimentos. Podia ficar
puto, do nada dá um soco na cara, que já meteu a mão na cara. Até do Irvine, quem é que não lembra dessa história? Podia que às vezes ficava nervoso. Da mesma forma que também podia ficar com um nervoso contido e você via que ele estava se contendo. Quando ele estava falando com alguma pessoa, às vezes, o Balestre, por exemplo, pessoas mais graduadas dentro da FIA, né, da Federação de Automobilismo, ou então dentro ali daquele circuito da Fórmula 1, você percebia que ele estava assim, mas isso está errado. E ele falava, isso está errado, isso não pode, isso é perigoso, isso vai deixar a vida dos pilotos em risco. Né? Por que será? E, então a gente tem que mudar isso, tem que mudar aquilo, não sei o quê. E também a gente sempre querendo dizer, gente, mas o regulamento não diz isso, o regulamento diz aquilo. Eu fiz a coisa, ele sempre achava que tinha feito a coisa certa. Mas eu fiz, e era tão verdadeira a emoção que ele tinha, que você sentia aquilo. Você sentia aquilo. Porque ele ficava exasperado, da mesma forma que eu tô aqui agora. Ele ficava exasperado. E você em casa vendo aquelas entrevistas e aquelas filmagens, você ficava, ele tem razão. Porque era uma emoção tão forte que ele passava, que a gente ficava, não, mas ele tem razão, ele leu o regulamento, é isso mesmo, ele pode passar por aqui, ele pode fazer por aquilo dali, é perigoso, pode morrer. Não pode morrer? Pode ou não pode morrer? Muito bem. E ele se rasgava em sentimentos. Era um negócio. Chorava na frente das câmeras. Chorava. Frio, calculista, determinado. E aqui ele tá chorando. É claro que não é um choro assim, se acabando. É um choro contido. Inclusive para quem gosta de ficção, para quem escreve, né? Para quem faz storytelling, a gente sabe que o choro contido, ele tem muito mais poder do que o choro que se acaba. Porque o choro contido, a pessoa está fazendo de tudo para conter aquele choro. E são diversos momentos. Quando ele já falou da própria bandeira do Brasil, que ele uma vez pegou, a primeira vez que ele pegou para poder fazer a volta da vitória com a bandeira do Brasil, você percebe o olho dele marejado. Quando ele fala da própria família, quando ele fala de que ele está longe do pai, da mãe, você percebe o olho dele marejado. Às vezes ele chega a limpar o olho. Então, assim, uma pessoa super família, todo mundo sabe que o brasileiro adora uma pessoa que tem essa verve família. E, como eu falei pra vocês, o tal do menino dourado, do Golden Boy. Porque, assim, honrarás nome de pai e mãe. E ele fazia isso. Então, qualquer pai e mãe que visse aquele cara na televisão, ficava assim, puxa, ele é muito fofo. Então, assim, como é que consegue combinar tudo isso? Frio, calculista, determinado, muito fofo. Golden Boy meteu a mão na cara daquele outro piloto dali, tá brigando com o cara da FIA, tá brigando com o outro não sei o que, assim, e quando ele se rasgava mesmo, assim, literalmente. Existem algumas corridas assim que a menina que me perguntou por que um herói? Existem alguns momentos específicos na vida dele que você fica assim, não é qualquer um que faz isso. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, nem comecei o vídeo, né? Porque isso aqui tudo... isso aqui é só um introdutório. Vocês veem que isso aqui vai demorar. Por exemplo, a primeira vez que ele ganhou na Fórmula 1 em Interlagos, ou seja, em casa, no Brasil, que a gente vai ver o que é o circuito, que tem uma corrida em cada lugar, barará, lá, tá certo? Tem uma que é na Inglaterra, tem uma que é na Bélgica, tem uma que é em Portugal, tem uma que é no Brasil. Por muito tempo a do Brasil ficava no Rio de Janeiro, tá? Em Jacarepaguá, e depois foi para Interlagos até hoje. Quando tem corrida no Brasil, ela é Interlagos. E assim, Interlagos é a casa dele. A gente tá falando de um paulista, né? De um paulista que, inclusive, a gente vai ver a infância dele e tudo mais, a adolescência dele, tava em Interlagos o tempo todo. E o cara entrou na Fórmula 1 em 84. E ele só veio ganhar no Brasil em 91. Então, assim, a sede que ele tinha e que o público dele que adorava ele tinha de vê-lo ganhando em casa era um negócio. E aí o que acontece? A caixa de câmbio, por sinal, é outra coisa que vocês têm que ter em mente quando vocês veem Fórmula 1 hoje em dia, que é tudo eletrônico, né? Você vai apertando o dedinho assim, as marchas vão mudando. Às vezes não tem nem dedinho, é tudo automático, o próprio carro vai mudando. Naquela época, minha gente, 300 km por hora e a pessoa solta a mão do volante para trocar a marcha. Vocês estão ligados nisso? 300 km por hora?
A mão só assim, ó. A musculatura disso aqui, minha gente, olha, porque eu já teria perdido o pescoço aqui, ó, o pescoço, o ombro e tudo mais assim, porque 300 km por hora. E tu solta a mão pra mudar a marcha. Olha que não é brincadeira não, vou trazer uns vídeos aqui internos de dentro do carro para vocês verem a loucura que é um negócio desse. Os vídeos, assim, aconselho que vocês vejam vídeos internos, né, as câmeras de filmagem internas do carro do Ayrton Senna em todas as corridas, sobretudo Mônaco. Aí Mônaco, um negócio de doido. Mas aí voltando para Interlagos, 1991, a caixa de câmbio quebra. E primeiro ele perde a quarta marcha. O negócio fica complicado, né, gente? Até porque, assim, você faltando uma marcha aí no seu carro já é complicado. Quando você vai a mais de 200 ou chegando a 300 por hora, o negócio complica um pouco mais, né? Sendo que tem outros carros aí do lado que você pode bater, você pode rodar, você pode bater no muro, você pode morrer, não pode morrer? Pode morrer, né? Muito bem, depois da quarta marcha, ele foi perdendo outras marchas e ele ficou só com a sexta marcha, que é a última marcha do carro. Não é muito fácil, né, gente, desguiar um carro assim, quando você tem que fazer, né, diminuição de velocidade em curvas e em outros momentos, só com a porra da sexta marcha. E aí, o que aconteceu? Ele achava que talvez não fosse mais uma vez, mais um ano não fosse dar certo, e aí começou a chover, que é uma outra coisa também, é a mítica do Ayrton Senna. A chuva, porque a chuva atrapalha a todo mundo, menos ele. Justamente por quê? Por causa do foco e da determinação que eu tinha falado para vocês. Porque uma vez, quando ele era novinho, quando ele corria de kart, criança, adolescente, choveu e ele se deu mal e ele treinou na chuva absurdamente a ponto de ser o único piloto que se dava bem na chuva. Então, quando começa a chover em Interlagos, todo mundo já ficava... Quando começa a chover, quando começava a chover em qualquer corrida de Fórmula 1, as pessoas ficavam... Que agora é a vez dele. Entendeu? Agora é o momento dele de brilhar. E como é que você consegue brilhar justamente na adversidade? É quando é ruim pra todo mundo, é que pra você é foda. E aí ele ganhou essa corrida, minha gente. E só de vocês verem a reação dele dentro do carro, o grito que ele dá, não é um grito, né? É quase um uivo, assim, que é um grito longuíssimo. Ele fica gritando muito, xinga tudo, agradece a tudo. E assim, é muita emoção, falei pra vocês que a pessoa está se rasgando, e está se rasgando literalmente. Por quê? Porque o carro já se desfez. Até porque o carro parou, porque justamente quando ele passou da linha de largada, o motor parou, tá? Então vocês imaginem se o motor tivesse parado um pouco antes da linha de chegada, eu acho que ele teria saído do carro e chutado o carro, rolado no chão, não sei. Mas assim, passou da linha de largada e o carro parou por completo, não ligava mais, né? Ou seja, para sair dali ele teria que realmente sair do carro, empurrar o carro, chamar alguém vir buscá-lo num carro de segurança. Mas, estranhamente, ele não saía do carro, ele só continuava gritando dentro do carro. E aí depois a gente fica sabendo de tudo, ele vai pro pódio, né, para levantar a taça da conquista, né, e é uma coisa impressionante, porque ele não consegue levantar a taça, ele pega com as duas mãos e ele não consegue, tanto que ela quase cai no chão e os amigos dele que estão ali, o pessoal da equipe, seguram a taça assim para ela não cair no chão. Por que isso estava acontecendo? Porque, como eu falei pra vocês, a tensão era tão grande que ele perdeu as marchas, ele tava segurando tudo no braço, tá bom? E também tem a tensão de querer ganhar naquele lugar, que ele ficou com espasmos, né? A musculatura dele já não mexia mais, ele precisava de não é nem um Dorflex, né, minha gente? Ele precisava de umas medicações pesadas ali para poder reverter aquele problema muscular que ele não tava conseguindo mexer o braço direito. Tá? Ele tava assim mesmo, tava difícil de segurar qualquer coisa, de mexer qualquer coisa, por isso também que ele não tava muito querendo sair do carro. O que glorifica e é a imagem dele até hoje? Isso virou desenho, traçado, é a imagem dele. É quando ele vai tentar levantar o troféu, não consegue, o troféu quase cai. Você acha que Ayrton Senna desiste de alguma coisa, ainda mais de levantar um troféu? Ele não tem força no braço, ele tá morrendo de dor. Mas ele pega aquela merda com uma mão só
e levanta assim, ó, todo torto assim, ó, com uma cara de muita dor. E essa é a imagem do Ayrton Senna. Se rasgando para conseguir o que ele quer. E aí você me pergunta por que o herói? A gente vai continuar nos próximos vídeos.